Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. É isso. Quem puder que faça melhor, tá certo? E quem quiser que critique, tudo bem, não me importa. Mas assim, bom dia, tá certo? Hoje é domingo no pé do cachimbo, certo? São 15 de junho, são 8h08, preciso ir mais tarde bem ali, tá certo? Fazer ali uma visita de obrigação, não por eles, mas por mim, tá certo? Aí, sabe, dar atenção para mim mesmo, sabe, satisfazer meus afetos, sabe, meus sentimentos, minha atenção, sabe, demanda, aí, sabe, afetos, tá certo? E eu vou atrás, que eu não sou besta. Mas assim, eu tô aqui com Guma, tá certo? Eu já vou logo pedindo desculpa, eu vou adiante e vou passando, vou saudar aqui o Macacão também, bom dia, Macacão, tá certo? E caio aqui num site, no YouTube, tá certo? Deixa-me ver aqui, Todos pela Democracia. No programa Faixa Livre, não sei como é que chamaria isso, é programa Faixa Livre, não sei de que canal tá certo? Mas vejamos aqui, deixa eu ver se eu descubro, tá certo? Deixa-me ver se eu descubro, deixa-me abrir aqui, vamos ver. Não, aqui vai dar, mas eu não sei como é que eu faço, certo, para dar mais informações sobre esse canal Faixa Livre. Mas vejamos aqui, quem vai ser entrevistado vai ser um professor Francisco Carlos Teixeira, porque assim, no domingo, no sábado, eu fico aí, sabe, desligado do noticiário produzido, aí eu tenho que correr atrás de vídeos, tá certo, para poder fazer esse meu vídeo aqui, tá certo, sintetizar alguma coisa. Eu estava lembrando antes de começar, sabe, que assim, para fazer, meter a cara, sabe, fazer um vídeo, ter a audácia de fazer um vídeo, se arriscar a fazer o vídeo, se expor à opinião alheia, sabe, e talvez, quem sabe, causar vergonha alheia em outros aí, tá certo? Mas a gente faz, eu não sei, sabe, a essa altura do campeonato, sabe, as coisas acontecendo, a vida passando, tá certo? E a gente querendo ter um pouco de atenção com a vida, tá certo? E eu me lembro que, para se dar uma aula, por exemplo, eu me lembro do trabalho que eu fiz, assim, o trabalho que mais me rende, não, eu me lembro quando eu fui professor de ensino fundamental, ali, sabe, numa escola noturna, em Manaus, tá certo? E, salvo engano, eu dava aula de língua portuguesa para a 7ª, 8ª série, na época era do 1º grau, tá certo? E tinha que, bicho, ter ali, você tem na tua frente uma plateia, tá certo? Tem ali um público, aí você tem que ir para frente ali, sabe, como professor e um livro didático talvez na mão, tá certo? E ali, sabe, prender a atenção. Eu era 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras aí, sabe, de quase 50 pessoas ali, 50 alunos ali, sabe, à noite, sabe, trabalhadores, trabalhadoras, sabe, jovens aí, sabe, que não trabalhavam, mas que vinham à noite porque, sabe, enfim, porra, não era fácil. E você entra na sala de aula, dá uma boa noite à noite, isso, certo? E aí você tem que rebolar na chapa quente ali, sabe, para galvanizar a atenção, tá certo? E isso traz um abalo emocional, tá certo? Te sacode, te agita. A mesma sensação eu tinha quando eu fiz um trabalho a partir de 1993, no campus universitário de Altamira, da Universidade Federal do Pará, onde eu fui contratado por uma Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Ciência, que trabalha, eu acho que trabalha até hoje, sabe, dando amparo à Universidade Federal do Pará, fazendo gambiarras. Eu penso dessa maneira, porque aí eu caio de novo na ágora, certo? Eu quero olhar aqui para a minha direita e ver um papel, sabe, onde eu me vejo ali, sabe, me traz lembrança esse papel de que eu estou na ágora,
tá certo? Mas só que eu não estou na Ágora, eu estou fora da cidade, estou numa colina para trazer aquela outra alegoria da música dos Beatles, sabe? The Fool on the Hill. E aí, sabe, e ao meu lado aqui hoje, não, o Aristóteles não está, tá certo? Acho que ele foi dar uma aula ali se bem que hoje é domingo, mas acho que ele foi dar atenção ali pro Alexandre Magno, sabe, lá, ali, sabe, o aluno que ele tinha ali, o filho do Filipe II. E eu estou hoje aqui olhando a Ágora, certo? E sempre estou olhando a Ágora e quero ficar olhando a Ágora no sentido assim de promover uma análise crítica, tá certo? Mas eu penso que ficar olhando não é bom, tá certo? A gente tem que estar no meio ali participando, mas muito bem. Mas eu lembro que eu fui professor na Universidade Federal do Pará, sem ser do quadro da universidade, tá certo? Eu era professor chupado do meio profissional, sabe? Por uma fundação, a FADESP, tá certo? Essa FADESP assinou minha carteira de trabalho. E isso foi em 93. Eu tinha que ir, rapaz, de 7 horas da manhã eu tinha que entrar em sala de aula para dar aula de linguística, ver se pode. Tá certo? Eu sou formado em letras e fui ali, fiz um processo seletivo simplificado, digamos assim, entre aspas, não para entrar numa função pública estritamente, sabe? Entrar numa função pública enquanto a universidade é uma instituição pública, mas eu fui ali guinado para fazer um trabalho profissional, sabe, na área de linguística. Eu, oriundo aí, sabe, portador de um certificado de graduação de licenciatura em língua portuguesa, sabe, e literatura, enfim, o fato foi que eu fui guinado para dar aula de linguística, e aula de linguística eu dei, bicho, por 3 anos, eu acho, consecutivos, tá certo? Acho que no máximo há 4 anos, eu acho, sabe? E ali, mas eu ia para quê, sabe? Para produzir renda, bicho, sabe? Produzir dinheiro, sabe? Para alimentar meus filhos, tá certo? Na época eu tinha 2 filhos, sabe? 2 garotos, depois chegou mais um, tá certo? Esse garoto, aliás, chegou no ano, um bebê chegou no ano em que eu comecei a fazer esse trabalho, tá certo? E precisava alimentar esses garotos aí, tá certo? E assim, tá certo? Aí a gente se põe no mundo e eu tô aqui vendo o professor e aqui eu vou pegar, eu vou abrir aqui, não sei o que é que o YouTube vai fazer comigo, vamos ver aqui, vamos ver, ouvir. Bom, gente, já cumprimento aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o professor de História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora. Veja, aqui está dizendo que se trata do professor Francisco Carlos Teixeira, Chico Teixeira, tá certo? Ele é professor, ele está em atividade, acabou de falar aqui qual é a universidade que ele está. Vamos ver. Vamos ver aqui de novo. Rio de Janeiro, professor titular de Teoria Social na Universidade Federal de Juiz de Fora. Querendo pegar aqui o ponto. História Moderna e Contemporânea na Universidade Federal. Então, está dizendo aqui que o professor Chico é professor de História Moderna e Contemporânea, professor de História, bicho, sabe? Necessariamente o Chico, ele não é, eu acho que ele não faz materialismo histórico dialético, tá certo? Ele não é marxista, tá certo? A história dele, não sei que história é essa aí, sabe? Que ele põe em questão, tá certo? Como é que ele faz as análises dele, sabe? Com certeza não é baseado na oposição opressiva, de luta de classes, certo? Com certeza não é. Mas é um cara que produz ideias, produz pensamento, e a gente vai ali, sabe, pegando ali, sabe, aproveitando alguma coisa, tá certo? Para fazer leituras, tá certo? Mas veja que ele é professor de História, e aqui vai dizer mais um pouco ainda, quer ver? Federal do Rio de Janeiro, professor titular de Teoria Social na Universidade. Veja também que ele produz teoria eu não sei que curso é, mas ele é professor de teoria social, certo? Ele produz conteúdos de teoria social. Então é um cara que vê, sabe, que está vendo hoje o que está acontecendo no mundo, e o que está acontecendo no mundo, rapaz, é complicado, tá certo? Eu não sei se eu anotei algumas coisas aí a respeito dele, sabe? Eu sei que eu anotei ontem, tá certo? E eu só sei dizer, sabe, que ele faz análise, aí ele é provocado a fazer uma análise da guerra iniciada ali, sabe, contra o Irã. Nós podemos falar de guerra porque são 2 nações, uma delas aí, sabe, resolveu atacar a outra, e ali
Quem atacou diz que está fazendo, está promovendo cuidados preventivos, sabe? Tem a existência ameaçada, como eles dizem, sabe? E estão indo para cima do Irã, que está querendo, sabe, possuir bomba atômica, e essa bomba atômica ameaça, sabe, a existência de Israel, tá certo? É sempre aquele papo aí, tá certo? A tua presença me ameaça, tá certo? Então veja que de repente, sabe, está diante do outro, tá certo? É uma ameaça, bicho. Quando aí, sabe, no passado foi a salvação, tá certo? Então o que a gente pode ver é que a guerra, apesar de tudo isso, sabe, apesar de a gente necessitar e por necessitar de se colocar na presença do outro, sabe, para poder sobreviver, tá certo? Foi assim que o João César falou ontem, sabe? Que o ser humano ele se pôs aí não sendo um ser com especificidades, tá certo? Não tendo dentões, sabe? Não tendo garrões, não tendo força física, força bruta. Eu estou pensando aqui num leão de 400 quilos ou numa leoa de 200, tá certo? Tanto faz. Estou pensando numa sucuri aqui nesses rios da Amazônia, ali nos rios ali de Márcio Santos, tá certo? Márcio Santos? Já esqueci o nome do cara, o cara que faz o Pararústico, tá certo? Se bem que ele até agora ainda não vi nenhuma sucuri, tá certo, mostrada por ele, mas o fato é que nós temos rios aqui na Amazônia, mestre meu pai viu sucuris poderosas assim, sabe? Esses bichos medonhos, que bichos medonhos? A onça, a própria guma, tá certo? A guma aí, tá certo? Aí com seus 200 quilos aí, sabe, fazendo ataques aí, tá certo? E o ser humano sem ter, sabe, especificidade que esses bichos têm hoje aí no mundo de Darwin, tá certo? Se pôs campeão, sabe, e venceu, derrotou todo mundo. Agora venceu isso como? Quando ele se juntou para fazer defesa e ataque com seus semelhantes, tá certo? Quando ele começou a desenvolver tecnologias, tá certo? Hoje ele exibe o smartphone, que é o ponto mais alto das tecnologias, a gente pode por assim dizer, porquanto ela atua no mundo social, promovendo a sociabilidade dos seres humanos, tá certo? Agregando novamente os seres humanos. E o que Israel hoje prega, juntamente com os Estados Unidos e a Europa, tá certo? É justamente a segregação, o afastamento do ser humano do eu do outro, tá certo? Tá certo? Para fins o quê? De dominação. Contraditoriamente a gente observa isso hoje, tá certo? O Estado de Israel diz que se o Irã vier a desenvolver tecnologias de bomba nuclear, tá certo? Acabou, rapaz, ele não vai ter sossego, a existência dele vai ter ameaçada, então para isso é preciso neutralizar, tá certo? É preciso destruir, tá certo? Invisibilizar o Irã, tá certo? E aí o professor Chico vem com a sua teoria e diz assim, não, pera lá, isso não aí, sabe, uma atividade, sabe, preventiva. Na verdade, isso é uma atividade preemptiva. Ou seja, aí tem a prevenção, tá certo, e tem a execução, tá certo. Então, na verdade, o que se tem aí é a execução a caminho já, tá certo. O preventivo aí, sabe, não fez efeito e vem agora o preemptivo, certo? Ou seja, um estar a caminho, sabe, para fazer aí, sabe, trazer o resultado final, tá certo. Eu penso dessa maneira. E o Chico, então, falou do preemptivo, tá certo? Usou essa expressão preemptiva, tá certo? O preventivo seria dissuasório, e dissuasório não gerou aí, sabe, não gerou efeito. Então, o Israel manda suas naves, suas bombas, seus mísseis, sabe, para cair na cabeça ali dos iranianos, tá certo? E aí o que é que se vê aí, entendeu? Aí veja, isso é uma visão, tá certo? Um ataque, certo? Agora esse ataque, na verdade, reflete outras relações e aí é preciso trazer os Estados Unidos à cena, tá certo? Os Estados Unidos aí, sabe, aí promover a discussão no mundo geopolítico, quando já são 14 minutos de vídeo, isso é bom, já é metade do vídeo, tá certo? Eu estou enrolando bem. E, rapaz, eu só sei dizer que é preciso trazer novos personagens ao cenário. Precisa trazer, primeiramente, o Trump, tá certo? Que entra na cena política ali, sabe? Com a sua problemática, sabe? Com as suas provocações ali no mundo, ali no país dele, tá certo? E ali nós temos outra situação, sabe? Situação de ataques a adversários políticos do Trump, tá certo? Partidários do Partido Democrata nos Estados Unidos. 3 deles, 2 foram assassinados em casa, 3 horas da manhã,
tá certo? E um está baleado e está hospitalizado, tá certo? E assim, veja, então, o Trump colocou o mundo dele ali, o país dele em ebulição, colocou as instituições deles ali, sabe, em movimento e em movimentos ali contraditórios, tá certo? Tem as forças de segurança nas quais ele se agarra e faz lembrar Bolsonaro aqui no Brasil, quando tentou criar os tarres de caques, aí na verdade ele queria armar a população. Nos Estados Unidos se trabalha facilitado porque lá todo mundo sabe, aí me parece que tem mais armas nos Estados Unidos do que número de pessoas, ou seja, os estadunidenses, cada um deve ter 2, 3 armas em casa, tá certo? E isso faz elevar aí o número de armas maior que o número da população. Os Estados Unidos têm aí uns 300 a 350 milhões de habitantes, tá certo? E assim, o que se vê ali nos Estados Unidos hoje é um país conflagrado pelo trabalho do Trump, tá certo? Trump que tem um plano para o mundo, que tem um plano para ir para o país dele, tá certo? E um plano para o mundo, ele não diz isso, quer dizer, ele diz sim, diz ele nas atitudes. Veja que nessa questão aí do ataque de Israel ao Irã, tá certo? O Trump diz, não, eu não tenho nada a ver com isso. Depois ele aparece e diz, não, eu tenho a ver com isso sim, tá certo? O Irã precisa se render, tá certo? Precisa declarar que ele não quer, sabe, ter arma nuclear e não sei mais o que, etc e tal. Porque, na verdade, segundo o Chico Teixeira foi explicando, tá certo? O que se quer ali na Palestina é a grande Israel, tá certo? Que seria ali uma ponta de lança. Eu já usei essa expressão no passado, ponta de lança. Hoje alguém usou uma outra expressão, não é mais ponta de lança, é um porta-avião de lança, certo? É um porta-avião de lança, bicho, sabe? Uma arma de guerra medonha, sabe? Poderosa. Porque os Estados Unidos ali com seu projeto, o projeto dos plutocratas estadunidenses, dos oligarcas estadunidenses ali do Deep State, sabe? O que eles querem é aliviar, sabe? Ir para outras direções. Os Estados Unidos não pode estar ao mesmo tempo em vários lugares, não pode ser ubíquos, como disse outro dia. Quem foi que falou? Não foi o João César, sabe? Falando de ubiquidade, falando, sabe, que ali, não sei em que situação ali no texto dele, sabe? Ontem na entrevista que ele deu ao Juca Kfouri, ele falava da ubiquidade e falava que o corpo físico não pode estar ao mesmo tempo em vários lugares, certo? Não pode estar, o corpo físico, o corpo de uma pessoa não pode estar ao mesmo tempo em vários lugares, tá certo? Só a alma pode, tá certo? Isso o César falando aí dentro do mundo alegórico, ali do mundo da literatura, qualquer coisa assim. E o Trump, por conta dessa falta de ubiquidade, ele precisa deixar alguém ali, sabe? Um proxy, como a gente fala hoje. Então se diz que essa guerra ali, a guerra ali na Mesopotâmia, sabe, ali em Gaza e ali naquela região do Oriente Médio, ali onde está inclusive agora o Irã, que são persas no passado, tá certo? O Trump precisa, então os israelenses vão ficar representando, vão ser proxies dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos vai ali para a fronteira indo-chinesa, indo-pacífica, certo? Aguentar ali as pontas emendando os bigodes com chineses e hindus, não sei se ele vai emendar os bigodes com os hindus, mas com os chineses provavelmente vai, para causar também pressão, convencimento, dissuasão, sabe, pela força. E eu só sei dizer, rapaz, que os israelenses vão ficar para trás, então, e ficam para trás na condição de grande Israel, tá certo? Aí precisa aumentar o território, por isso eles se apoderam do território de Gaza, fazem ali limpeza étnica, fazem genocídio, promovem o holocausto, tá certo? Eu não tenho medo de falar holocausto, porque eu estou pensando aqui na Bíblia, porque o holocausto é ali, sabe, um sacrifício, tá certo? É um ato religioso, é uma oferenda que se faz a um Deus, tá certo? Ou no caso ao Deus hebreu, e que ali para caracterizar tem que ter fogo, bicho, sabe? Tem que ter fogo. As bombas, o fogo das bombas, sabe, da dinamite, sabe, e de outros produtos aí de química que queimam, sabe, explodem. Produzem fogo, rapaz, energia, fogo no fundo, fogo é efeito, tá certo? O que se tem ali, na verdade, no fogo é energia, sabe? Energia ali, sabe, na essência, a energia ali na aparência, ali, sabe, das chamas, tá certo? Mas o que se tem mesmo ali, quando se fala em fogo, nós estamos falando de energia. Para ter holocausto precisa de energia, e energia poderosa. Tá certo? O Sol é ali, sabe, é um ser sente, sabe, como é que falava
O Heidegger, sabe, ele falava dos seres e dos entes, tá certo? O Sol é um ente sabe, cuja essência é energética, certo? É uma energia pura, tá certo? Porra, tô eu aqui tentando aí, sabe, produzir raciocínios. Mas eu só sei dizer que aí, sabe, para se compreender o que está acontecendo ali, precisa ter, sabe, a presença dos Estados Unidos e o que foi que o Trump trouxe aí, sabe, baseado aí, sabe, numa nova teoria, tá certo, em que ele traz, eu anotei alguma coisa a respeito disso. Tem a história de que ele, sabe, enfim, se resgata hoje para o mundo a mitomania novamente, tá certo? Num passado aí remoto, no passado dos gregos, por exemplo, sabe, dos próprios persas aí, sabe, dos próprios chinos, sabe, se tinha aí mitomanias, difundidas, tá certo? E hoje o Trump chega ao mundo representando uma mitomania. Veja que Hitler também se baseou em mitomanias. O Carl Schmitt serviu, rapaz, a mitomania do Hitler, ver se pode uma porra dessa. O grande Carl Schmitt diz que constitucionalista é o Pedro Serrano que grita. Não, foi um grande constitucionalista, tá certo? O pessoal do TRF4 ali, rapaz, no tempo ali da Lava Jato, sabe, que prendeu Lula, tá certo? Eles praticavam também ali mitomania, tá certo? Eles queriam trazer o mercado de volta, queriam trazer os Estados Unidos ali, a Halliburton, como é que chama aquela empresa ali dos Estados Unidos que substituiu aqui, que substituiu a empresa, sabe, uma empresa que a gente tinha aqui, como é que chama? Uma empresa da construção civil pesada, tá certo? Porra, o nome agora não vem, mas assim, no fundo, se operou aqui no Brasil uma grande distribuição, tá certo? Mais de 5 mil, 4 ou 5 mil, aí, pessoal graduado, engenheiros, técnicos aí de várias áreas, químicos, sabe? Foram colocados na rua por conta da destruição das empresas de engenharia pesada que a gente tinha aqui no Brasil. E trouxeram a Halliburton, Não, acho que não é Hells, não, Halliburton, não sei, depois a gente vê isso aí. Essa mesma empresa, esse conjunto de empresas aí foram lá pro Irã, sabe? O Irã não, digo lá ali pro Iraque, aquela coisa toda. O Chico Teixeira falava hoje, sabe, que depois da Segunda Guerra Mundial, Israel era ocupada pelos britânicos, tá certo? E na saída, aí, sabe, os Estados Unidos ocuparam o espaço, e aparecem as sete magníficas empresas de petróleo, não é magnífica, mas aparece, como é que o Chico chamava? Mas havia 7 empresas petrolíferas, certo, que ficaram ali nos Estados, na Pérsia, certo, no Irã, fazendo extração de petróleo para garantir, sabe, energia para os estadunidenses, tá certo, para os caras usarem seus carrões, seus grandes Camaros, sabe, seus Mavericks ali, sabe, os seus Fords de 8 cilindros, aquela coisa toda, tá certo? Isso na década de 50, tá certo? E na década de 60 houve ali, sabe, uma derrocada ali, sabe, tiraram esforços que estavam sendo feitos por ali iranianos civis, sabe, iranianos lideranças políticas, esses caras foram todos eliminados, tá certo? E colocaram lá um fantoche, o Reza Pahlavi, Pahlavi, não sei se é o Reza Pahlavi, eu acho que é isso, tá certo? E esse cara, sabe, era um fantoche, um civil, sabe, um plutocrata iraniano. Teria um termo melhor para colocar aí no lugar, quando já são 24 minutos de vídeo, eu estou avançando bem. E eu só sei dizer, eu estou tentando aqui resgatar a história que o Chico Teixeira, o historiador, sabe, colocou, tá certo? E até que ali os iranianos se rebarbaram, sabe, colocaram para correr o Reza Pahlavi, sabe, e ali assumiu, eu não sei se foi o Khomeini que assumiu dessa vez já, tá certo? Ali eu acho que já estava em 79, tudo isso já, eu não sei. E eu só sei dizer, rapaz, que a grande questão hoje é essa, tá certo? Então, ali Israel, o grande Israel, sabe, fica ali segurando a barra ali naquela região ali do Mediterrâneo, tá certo? E os estadunidenses vão cuidar ali da fronteira do México, tá certo? Vão cuidar ali, sabe, para onde eles vão mais? Aí tem uma outra situação que os estadunidenses vão cuidar, para onde é que eles vão? Não estou lembrado. Mas assim, e no final eles vão estacionar ali, sabe, na fronteira da Indochina, tá certo? E ali, sabe, para segurar a China, que vem com tudo aí, sabe, coligado com a Rússia, e o Brasil ali correndo por baixo, entre as pernas deles aí, sabe, querendo um espaço político também. Eu não sei como é que isso fica, tá certo? Mas o fato é que ontem, eu acho que foi o Chico,
o João César que trouxe essa expressão aí, que a gente vive um tipo, um momento, sabe, de mitomania, tá certo? Que é justamente o momento da mentira ao extremo, tá certo? Tá certo? Porque, veja, os mitos, eles se localizam aí, foram a narrativa mítica, o mito foi uma narrativa usada ali por Homero e outros ali, sabe, poetas, tá certo? Para justamente contar história, registrar histórias, tá certo? E quando você registra dessa maneira, tá certo? E registra oralmente, não foi escrito isso, Homero não escreveu seus textos, sabe? Ele precisava ficar falando o tempo todo, só depois, me parece que 200 anos depois foi que foram escrever os textos de Homero, eu li isso em algum lugar, tá certo? E para isso se vai ali, sabe, ali para se contar ali, sabe, para se elaborar o mito e para atrair a atenção do público, aquela coisa toda, se faz o exagero, tá certo? E a mentira aparece nessa hora. Você pode dizer que um texto mítico não é um texto que opere com verdade, sabe, com a verdade, com a lógica, sabe, com o enquadramento de fatos com a realidade, aquela coisa toda. Não se fala disso. A mitomania traz aí a mentira ao extremo, a mentira no sentido ilusório, no sentido de ilusão, tá certo? De erros aí sobre os quais, segundo Freud, de acordo com o João César também, eu acho que com o João César, sabe, que ele falou ontem, trazendo Freud para explicar erro e ilusão, tá certo? O poeta, tá certo? O poeta, e Homero no caso, sabe, quando introduziu o estilo aí do mítico, certo? Ele operava trazendo aí, sabe, erros aí, sabe, cobertos por ilusões, com a pele da ilusão, tá certo? Para se conseguir resultados, tá certo? E satisfazer atenções, tá certo? Então, o que a gente vive hoje, aqui no Brasil nós vivemos antes, tá certo? Mas o Trump já vinha antes ali, sabe, no primeiro mandato dele lá nos Estados Unidos, eu acho que iniciado em 16, 17, eu acho, onde ele já operava junto com o Bannon a mentira, bicho, sabe? A mentira. E hoje as 7 magníficas empresas hoje, sabe, que estão no mundo aí, tá certo? Elas operam novamente aí com a mitomania, com a mentira, tá certo? Emplacam erros, tá certo? Com peles de desejos sobre, sabe, para atrair, sabe, satisfazer vontades, desejos de pessoas aí, tá certo? Sobretudo nas redes sociais. Então, nesse momento, a verdade não é desnecessária, tá certo? A verdade vai para merda. Hoje eu assisti um vídeo, sabe, em que o Bolsonaro é entrevistado, sabe, vários repórteres ao redor, certo? E um deles cobra por que ele mentiu, o cara vai logo entrando de lado, por que ele mentiu dizendo que Lula, quando precisou aí ao morro ali, eu acho que no Rio de Janeiro, sabe, precisou ali, sabe, articular, o próprio Lula articular com ali, sabe, com as milícias ali, com os traficantes, tá certo? Aí o repórter pergunta por que ele mentiu, tá certo? Aí o Bolsonaro desarmado pergunta, você tem, qual é a tua, pô, tu tem moral para me chamar de mentiroso? Mas na verdade, rapaz, esse Bolsonaro é um mentiroso, rapaz, de marca maior, tá certo? E ele opera isso na política assim, sabe, com ênfase, sabe, com tônica, e engana, rapaz, o que tem de aí, sabe, de pessoas distraídas aí, o pessoal do mundo evangélico, principalmente, industriado por pastores evangélicos. Lá vou me meter de novo aí com a plataforma da religião, tá certo? Mas eu não posso, sabe, manifestar o entendimento, tá certo? A minha convicção, sabe, a minha decisão de que as crenças, sabe, as crenças do modo geral são ilusões, tá certo? São erros, tá certo? Ali, sabe, pessoas procuram, sabe, encobrir o erro com os seus desejos, fingem ali, sabe, que não estão sendo enganados, fingem que ali tem verdades e acreditam nessas verdades e vão passando e promovem, rapaz, sabe, pessoas como Bolsonaro e agora como os estadunidenses promoveram ali, sabe, o tal de Trump, sabe? Sem com isso dizer que o tal de Biden ou a Kamala Harris era melhor, rapaz, que Trump, eu não sei, sabe? Eu tenho minhas dúvidas aqui, porque aquele povo ali, rapaz, é um povo fumado, tá certo? Ali os estadunidenses, tá certo? Quando já são 29 minutos de vídeo, tá certo? Um povo ali, rapaz, que se liga nas questões aí de superfície, nas questões aí, sabe, fenomenais, sabe, nas questões aí, sabe, materiais aí, sabe, ali, sabe, comportamentais, sabe, nessas coisas todas. E um povo assim, sabe, porra, bicho, que eles não conseguem fazer insight, sabe,
entendeu? Que não conseguem se elevar, rapaz, sabe? Eu não sei, eu falo isso assim com alguma facilidade porque eu tive acesso a um patamar aí que me permite, como eu disse, eu fui professor, produzi teorias, como teoria produziu o professor Chico, como teoria produziu o César, sabe? Que me traz essa ideia da mitomania. Eu acho que eu vou colocar o nome desse vídeo, é mitomania, sabe? Para expressar exatamente isso, tá certo? Esse espaço é no campo da estética, tá certo? Que permite negar a verdade, que permite traduzir erro como ilusão, sabe? Ilusão que se materializa com as peles de desejo que a gente vai colocando sobre o erro, tá certo? Para poder acreditar nele, tá certo? O erro tá aí, tá certo? Eu coloco uma pele, uma cobertura, um véu em cima, tá certo? Para disfarçar e ignoro, sabe, que eu estou fazendo isso para justamente acreditar no erro, é o que faz, sabe, o pessoal aí que não tem, que tem aí, tem uma doença nos olhos aí, rapaz, uma doença escrota que tem uma pele, minha mãe parece que teve esse problema aí, sabe, eu mesmo acho que eu tive, sabe, eu fiz cirurgia de miopia e de astigmatismo, e eu me lembro do médico, rapaz, sabe, eu com consciência e os olhos ali abertos, ali por, ali, sabe, não sei como é que eles fizeram, sabe, meus olhos alargados ali, para eles poderem usar uma substância que eu achava assim que parecia uma areia, sabe, que eles ficavam passando ali para limar, para comer, sabe, peles que estariam ali, quem sabe, ali, sabe, no globo ocular. Eu sentia que era isso, e foi assim que ficou na minha cabeça a cirurgia, sabe, que eu fiz de antimiopia, que está voltando de novo, sabe, e anti-astigmatismo, tá certo? E me parece que é justamente isso do que se trata, tá certo? Tem um erro e você vai deixando peles, sabe, caírem sobre o teu globo ocular, tá certo? E você vai desejando que essas peles caiam, que é para você poder ali, sabe, desenvolver um processo ilusório, um processo de mentira, um processo de fraude, que é isso que caracteriza o mundo hoje, quando já são 32 minutos de vídeo e eu consegui. Consegui fazer o vídeo, porra! Tá bom, então, vou chamar a esse vídeo de mitomania, sabe? Para dizer que a gente vive momentos de mentira ao extremo. Bom dia, sou o caboclo falador, tá certo? Porra, acabei de parir um filho, certo? Sou um caboclo falador, tá certo? Meu nome é Ernest, meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Bom dia.